Quais são os 4 sinais que veremos antes da vinda de Jesus Cristo? E para responder essa pergunta precisamos entender um pouco mais sobre a Bíblia e o que ela nos conta. Mas antes de entrar nessa palavra, nos ajude a alcançar mais pessoas se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo pelo seu WhatsApp, com um amigo, um familiar ou alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem, e juntos estaremos cumprindo o ID da palavra do Senhor, ok? Então vamos lá! A Bíblia transcende a simples narrativa histórica, distinguindo-se de qualquer outro livro de história encontrado nas bibliotecas públicas. Seu relato se inicia com a criação da Terra e culmina com o Apocalipse, abrangendo uma extensão única de eventos que nenhum outro livro histórico já publicado conseguiu abordar. Esta amplitude notável decorre em parte da ausência de testemunhas oculares no início dos tempos, tornando impossível para outros registros históricos oferecerem uma autoridade comparável sobre a origem do nosso mundo. Somos, assim, os únicos detentores do conhecimento sobre como tudo chegará ao seu fim, uma singularidade que confere à Bíblia uma posição única e inigualável. O Senhor não desvendou o futuro aos seus seguidores simplesmente para saciar a curiosidade, mas sim para nos prevenir sobre o que está por vir. Ele deseja que estejamos preparados, para que não sejamos pegos de surpresa quando a hora chegar, e para evitar interpretações equivocadas. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão claro ao compartilhar o que o futuro reserva. Muitos questionam se estamos nos últimos dias, no entanto, os discursos bíblicos sobre esse período datam de 2000 anos atrás. Os últimos dias tiveram início em Pentecostes, marcando a realização da primeira profecia relacionada a esse período. Cada geração cristã deveria estar pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia, repleta de previsões, contém 735 delas sobre o futuro. Essas previsões estão dispersas em aproximadamente 1/4 dos capítulos da Bíblia, tornando-a essencialmente um texto profético. Enquanto alguns livros enfatizam mais as previsões do que outros, impressionantemente, 596 das 735 previsões já se concretizaram literalmente, de acordo com as Escrituras. Isso significa que 81% de todas as profecias bíblicas se realizaram. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes de se cumprirem. Com uma taxa de precisão tão alta, não é difícil acreditar que os restantes 19% também se concretizarão. A Bíblia se mostrou 100% certa para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Dentre as profecias restantes, muitas estão relacionadas ao retorno real de Jesus e ao que se seguirá. Cerca de 20 delas ainda não se concretizaram, e estamos atentos para testemunhar esses eventos antes da volta do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar, mas isso não significa ficar passivo, olhando fixamente para o céu. Ele quer que estejamos atentos ao que está acontecendo no mundo, observando os sinais que ele nos deu para nos preparar. Estes sinais são as pistas que nos ajudarão a entender o que está por vir. Vamos agora analisar mais detalhadamente o capítulo 24 do livro de Mateus, onde os discípulos se aproximaram de Jesus com uma pergunta crucial sobre os sinais de seu retorno e como poderiam discernir quando isso aconteceria. A resposta de Jesus foi direta e inequívoca, proporcionando clareza ao tema. Jesus respondeu: "Tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém disser, 'Vejam, aqui está o Cristo', ou 'Ali está ele', e não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente.
Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Você resume bem o ensinamento de Jesus em Mateus 24 sobre os sinais de sua vinda. De acordo com essa passagem, Jesus destaca desastres no mundo como o primeiro sinal, incluindo guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Enfatiza que, embora esses eventos tenham ocorrido ao longo dos anos, a intensificação deles sinaliza a proximidade do fim. A ênfase de Jesus em não se deixar enganar destaca o perigo de falsos cristos e falsos salvadores que podem surgir durante períodos de turbulência. A analogia das dores de parto é especialmente significativa. Embora esses eventos sejam dolorosos, são comparados a dores de parto, indicando que estão relacionados ao nascimento de algo novo. Isso direciona os seguidores de Jesus a não entrarem em pânico ou ficarem desanimados, mas, em vez disso, a se alegrarem, reconhecendo que esses eventos são sinais de algo novo acontecendo, um renascimento. Sua conclusão sobre não ficar alarmado ou deprimido pelos problemas do mundo, mas permanecer esperançoso e focado no novo nascimento de um mundo transformado, reflete o conselho de Jesus para enfrentar esses sinais com confiança e fé. O segundo indício de sua chegada não se manifesta no mundo, mas na Igreja. Os desastres ao redor do globo constituem o primeiro sinal, enquanto o segundo sinal ocorre na Igreja. De maneira análoga à subdivisão do primeiro sinal em guerras, terremotos e fomes, o segundo sinal também é dividido em 3 partes, todas ocorrendo dentro da comunidade religiosa. A primeira parte envolve perseguição, indicando que seremos alvo de ódio em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal aponta para uma considerável redução no tamanho da Igreja, uma vez que o amor da maioria esfriará sob a pressão universal da perseguição. Muitos cristãos, se não todos, abandonarão a fé diante dos fardos impostos pela perseguição generalizada, resultando no arrefecimento do amor. Embora esse cenário seja desolador, a grande surpresa reside na terceira parte do sinal, a proclamação do Evangelho a todos os grupos raciais. Essa revelação aponta para uma igreja purificada, cujo impacto no mundo será notável. A terceira parte do sinal revela que o Evangelho será proclamado. Uma igreja purificada e menor terá um impacto maior no planeta. Jesus está indicando que, apesar dos desafios, falsos profetas podem ser fontes de engano. Conhecemos os ensinamentos desses falsos profetas, que, em tempos de ausência de paz, oferecem uma mensagem de conforto, alegando que está tudo bem. O conselho de Jesus diante dessas situações é claro: continuar, não ceder aos falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Esse sinal ocorre quando todos os aspectos da igreja são desprezados pelo mundo. Jesus aconselha os cristãos, explicando que a tensão entre o trigo e o joio aumenta à medida que se aproximam da maturidade plena, resultando em pressão. Os cristãos são desajustados sociais, o que pode gerar ódio, pois não pertencemos a este mundo, ou nossa cidadania está nos reinos celestiais. A singularidade de Jesus e dos cristãos provoca ódio, como destacado em João 15 versículo 19. Escolhidos fora do mundo, somos alvo de desprezo. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, a angústia de Jerusalém. Geograficamente limitada, essa passagem menciona as profecias de Daniel sobre a abominação da desolação. Trata-se de um tirano que se estabelece na cidade de Deus, autodenominando-se Deus e recusando-se a aceitar a vontade de qualquer outro, com impacto global centrado em Jerusalém, a cidade santa. O quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após os 3 sinais anteriores. Quando esse sinal se manifestar, saberemos que ele está vindo, e estaremos preparados. Não haverá perigo de falsos profetas ou messias, nenhum engano, será um evento rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol escurecerá, as estrelas cairão.
Essas previsões estão presentes em várias passagens bíblicas, incluindo Isaías, que descreve os céus se enrolando como um tapete e todas as estrelas dissolvendo. Antes desse evento, Deus apagará as luzes naturais do céu, preparando-se para o brilho da luz do relâmpago que marcará o retorno de Cristo. Ele virá nas nuvens de volta à terra, e nós o reconheceremos. Não nos reuniremos em um estádio terreno, pois não haverá um grande o suficiente para acomodar a multidão, ou nos encontraremos no ar. Então, Jesus faz uma analogia simples usando a figueira. Ele nos ensina a lição, assim como sabemos que o verão está próximo quando vemos os galhos ficarem macios e as folhas brotarem. Da mesma forma, quando percebemos esses 4 sinais, sabemos que sua vinda está próxima. Essa analogia não é uma alegoria, mas uma representação direta das experiências cotidianas, como frequentemente Jesus ensinava. Ao observar a figueira, reconhecemos a chegada do verão, assim como ao perceber esses sinais, sabemos que a vinda de Cristo está próxima. Se você assistiu até aqui, se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Seja você também um cumpridor do que está escrito em Mateus 28 versículo 19. Deixe seu comentário e a sua curtida. Isso nos ajuda a continuar divulgando e cumprindo o ID da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.